Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje iniciamos um novo mês, o mês de agosto, e iniciamos justamente com a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, primeira sexta-feira do mês, também memória facultativa do Sagrado Coração de Jesus, mas memória obrigatória de Santo Afonso. E o que temos a aprender deste santo antes de meditarmos as leituras da missa de hoje, onde continuamos aquilo que estamos lendo nos últimos dias? Primeiro, que Santo Afonso era um grande intelectual, poderíamos assim dizer. Com 17 anos já era doutor em Direito Civil e Canônico. E o que acontece com ele? Teve uma grande ascensão. Ascendeu de forma exemplar, cresceu grandemente, até que um dia, perdendo uma de suas defesas diante do tribunal, se colocou no caminho de Deus, pensando justamente o que seria perder o juízo eterno. Então, com toda a sua capacidade intelectual e toda a sua busca incessante de Deus, seu amor por Deus, o que fez? Se colocou neste caminho de entrega ao Senhor. Foi ser religioso, funda uma congregação junto com outros padres, a Congregação do Santíssimo Redentor, que depois das mãos de Pio IX vai receber o ícone de uma das devoções marianas da nossa ordem de Santo Agostinho, que é Nossa Senhora do Socorro, e justamente aquele ícone foi feito no século XV em Veneza e passou a ser chamado como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Este ícone foi passado justamente dos agostinianos a Pio IX, que queria dar à congregação um título mariano, para que eles pudessem assim invocar a Santíssima Virgem. E então, Santo Afonso, com toda a sua intelectualidade, funda a congregação, tem um crescimento astronômico, mas entra depois num túnel escuro, a ponto de que vai ser expulso da própria ordem que fundara. Para vermos aquilo que também já está presente no Evangelho de hoje. Um grande profeta, um profeta não é reconhecido na sua própria pátria, em sua família. Assim foi com Santo Afonso. Mas não desistiu. Continuou seguindo o caminho de Deus. E continuou servindo. Se tornou depois também bispo e trabalhou incessantemente para, assim, ajudar, em especial na moral católica, para que não fosse nem laxa e tampouco rigorista, mas sim se pudesse encontrar o meio exato de salvação. E também nos deu um pequeno manual aos sacerdotes para que pudessem confessar bem ao povo. Manual desconhecido do povo e parece que também de grande parte do clero. Por quê? Porque muito se diz que o padre tem que confessar rapidamente o máximo de pessoas que ele puder. Eu prefiro ficar com os santos e com a igreja.
Santo Afonso vai dizer, justamente neste pequeno manual que ganhei em uma ocasião do meu aniversário, o manual de confissão, onde ele diz, sacerdote, se você tem uma alma no teu confessionário e 100 almas esperando na fila de confissão, fique com aquela alma o quanto for necessário, mesmo que você não consiga atender as outras 100. Porque aquela alma que está dentro do teu confessionário, Deus te pedirá conta. As outras 100, ele dará um jeito. Então, quando um sacerdote percebe que é necessário dar indicações e ajudar a alma que se encontra no confessionário, ele deve de se dedicar a socorrer aquela alma, ainda que não dê tempo de atender a todos. Mas o povo cristão hoje é impaciente, não quer esperar. Não entende como alguns me disseram em algumas confissões, padre, entendi que ficar na fila de confissão já é uma penitência. Então, muitos reclamam porque o padre não deu conta de atender a todo mundo e não entendem que talvez aquela alma que está lá dentro do confessionário precisava mais do atendimento do que aquele que esperava. Mas voltemos a Santo Afonso. Já idoso, carregado numa cadeira de rodas, por um irmão que cuidava dele, e perdendo um pouco a memória, perguntava algumas vezes: eu rezei tal dezena do rosário? E esse irmão disse uma certa vez: caríssimo padre, entenda, Afonso, o Senhor rezou tantos rosários ao longo da tua vida que não vai fazer falta um mistério do terço que você não reze. E ele respondeu: não, se eu passar um dia sem rezar o meu rosário, eu posso perder a minha alma. Então vemos esta grande fé dos santos, este grande amor a Maria, este grande amor à salvação da alma, ao juízo da alma, ao juízo eterno, mais do que o juízo desta terra. E o quanto nós nos preocupamos com nossa salvação? O quanto nós nos preocupamos com a vida de oração, com a busca incessante do Senhor? Passemos agora às leituras da missa de hoje. A primeira leitura hoje é tirada do livro de Levítico. Avançamos alguns livros e alguns capítulos. O Senhor falou a Moisés dizendo: são estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia e não fareis também nenhum trabalho servil. Primeira coisa, vemos que o ano começava justamente com a Páscoa, mostrando que também a nossa vida deve de ter este início com a Páscoa do Senhor em nossas vidas. Se lemos justamente no Êxodo, é a passagem do Senhor. Esta é a Páscoa, a passagem do Senhor em nossas vidas, mas também a Páscoa verdadeira que Cristo sofreu, padeceu, ressuscitou por nós. Isso deve de ser sempre o começar do nosso dia, o estarmos com Deus, o vivermos esta presença amorosa, recordarmos o seu mistério de amor para nós. E depois vemos os pães ázimos, a Eucaristia, que também deve de ser não somente uma vez ao ano, mas ao menos todos os domingos, e com fé e devoção, não de qualquer modo. E realmente, temos vivido assim? E diz o Senhor: oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. Sacrifícios animais, sim, mas o que significa a palavra sacrificar? É tornar sacro, tornar santo. E se olhamos, sim, tem esse sentido pleno, é queimado o sacrifício no fogo. Mas olhemos para a nossa vida, como isto toca espiritualmente as nossas almas. O fogo do amor de Deus, o fogo de Deus, que deve de também nos purificar.
deve de nos santificar, nos tornar santos segundo a sua santa vontade. E o quanto nós permitimos, nós oferecemos nossas vidas para que tudo seja santificado, tudo seja sacro, para que o Senhor seja tudo em nós. Segue o texto. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que vos darei, e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote levará este feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia, jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês começa a festa das tendas, que dura 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva. Não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Vemos então o que mais? Vemos aqui a instituição da festa de Pentecostes, mas antes, 50 dias antes, o que se oferece? O feixe de espigas. O primeiro fruto da terra. Não se oferece o que sobra a Deus, mas o que tem de melhor. Os primeiros frutos são para Ele. E assim poderíamos olhar para a nossa vida e dizer: também os primeiros minutos do meu dia, as primeiras coisas que faço, eu ofereço ao Senhor. Minha mente está elevada a Ele. Entrego a Ele toda a minha vida, tudo o que tenho de mais precioso. O reservo a mim. O quero para mim, para que eu utilize da melhor maneira que eu pensar. E aqui não é questão financeira, é a questão do que oferecemos de nós mesmos, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa existência. Lógico, a questão financeira é uma entre todas, mas não é a principal. Porque não adianta. Tantas pessoas talvez dão o dízimo por dar, e ali não colocam o seu coração. E tampouco querem converter a sua vida. Só fazem aquilo como aliviar a consciência, mas não um ato de entrega naquilo que fazem. E depois vemos também a expiação, ou seja, a expiação dos pecados, que já não é para nós uma festa, mas a própria busca do sacramento da confissão, e a festa das tendas, o estar com o Senhor, o recordar esta passagem pelo deserto para o povo de Israel, e a passagem por esta vida para nós. Estamos na tenda do nosso corpo. Um dia nossa alma o deixará. Estamos preparados para chegar à terra prometida, como dizíamos em relação a Santo Afonso? Nossa vida está preparada para o encontro com o Altíssimo, porque o buscamos constantemente e vivemos para Ele? O Salmo nos diz no refrão: exultai no Senhor, nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus, o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. No nosso meio, na nossa vida, ao correr do nosso dia, é Deus que está ali presente? Ou são deuses estranhos? Deuses desconhecidos, que não têm intimidade para conosco. Nós queremos intimidade para com essas idolatrias, esses ídolos, mas eles não têm intimidade para conosco. Quem é o Deus? Por fim, o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. Diziam:
De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos Jesus que está em Nazaré. E qual é a questão do evangelho de hoje? Vemos que os mais próximos que deveriam de conhecer a Jesus são justamente quem tem uma visão errada de nosso Senhor. Tem uma visão rasa, naturalista. E aqui não quero dizer somente daquele vilarejo ou daquela cidade de Nazaré, aquelas pessoas, mas também de nós. Nós que deveríamos de ter intimidade, de conhecer o Senhor, de saber quem Ele é, de reconhecer tudo aquilo que Ele faz. Muitas vezes somos justamente aqueles que ficamos admirados com coisas que acontecem na vida de certas pessoas. Por quê? Porque justamente nos questionamos, mas espera, como Jesus pôde fazer isso? Por que ele sim e outro não? Por que eu não? Como que eu conheço tão bem Jesus? Não, Jesus não seria capaz de tal coisa. É assim. Jesus mostra também ao longo do texto que ele foi para eles uma pedra de escândalo. Por quê? Porque era necessário a condição da fé para operar o milagre na vida deles. Eles não tinham fé. Sem fé, Deus não pode realizar nada em nossas vidas. E aqui se apresenta o escândalo da encarnação. Como pode um Deus tão grande, como diz a música, se humilhar a tal ponto de se tornar homem, de se encarnar, de ser um de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, e estar aqui realizando sua obra? Como muitos que se dizem católicos e se escandalizam com a Eucaristia, comungam, mas não creem que ali está Jesus presente. Infelizmente, existem pessoas assim, não estou dizendo que todos são, mas alguns sim, comungam como se fosse somente uma coisa qualquer. Não se ajoelham mais diante do sacramento, não se ajoelham diante do sacrário, não fazem reverência diante do Santíssimo. Por quê? Porque não tem mais fé. E como Jesus pode realizar um milagre na vida de alguém se é necessário para a salvação e a conversão da pessoa, se a pessoa não tem fé? Se a pessoa acha conhecer tudo de Jesus, se encanta. Nossa, Jesus é realmente sábio. Quantas coisas ele realiza, porém não tem fé. Como pode? Não, peraí, não é bem assim, não, eu não acredito. A Eucaristia, Jesus está ali, não, isso daí é impressão, é doideira, é coisa medieval. Espera, ou temos fé ou não temos. E se não temos fé, o Senhor não poderá realizar muitas coisas em nós. Reconheçamos. Nós somos hoje pátria e família de Jesus. Nós que dizemos ser católicos, que vivemos a fé. E como estamos diante dele? E como reagimos diante do Senhor? E como reagimos diante de sua palavra? Acolhemos? Aceitamos? Reconhecemos que algo grandioso está em tudo aquilo que o Senhor, através de sua igreja, nos ensina e nos fala? Ou nos fechamos em nosso naturalismo e não queremos reconhecer tudo de sobrenatural e todas as graças que o Senhor possa realizar em nós e por isso nos fechamos à sua obra? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente termos fé, a vivermos de uma fé autêntica no seu Filho, para que cada vez mais, nos deixando envolver pelo seu Espírito Santo, pela sua obra, pela sua graça, possamos deixar assim o Senhor falar e realizar seus milagres em nós.
e Ele nos transformando, nos tocando e nos alimentando com sua palavra e com seu corpo, sangue, alma e divindade, possa assim nos ajudar a viver a santidade para um dia chegarmos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.